Continuando na nossa saga de como criar um segundo cérebro, especialmente no Notion, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade a essa estrutura que a gente organizou no vídeo anterior, né, onde a gente implementou aqui de forma bastante básica, né, o método para, organizando aqui, ó, os nossos projetos, áreas, recursos e também arquivos. E nesse vídeo a gente vai focar justamente em organizar essa seção de recursos. Então, só para revisar rapidamente, a gente tem aqui, os projetos organizados por status, a gente tem ainda aqui um calendário onde a gente pode organizar, as tarefas. Aqui a gente tem as nossas áreas, que a gente pode aqui abrir e colocar aqui o conteúdo desejado. Nós temos os recursos, que podem estar relacionados a projetos específicos ou a áreas, E ainda a página de arquivos, que vai conter ali todas as áreas, projetos e recursos inativos que a gente não tem utilizado mais. Uma forma prática da gente organizar essa seção de recursos, como eu já também comentei com vocês no vídeo anterior, seria a gente poder aqui estruturar uma seção de tópicos para facilitar a busca de recursos, no momento em que ele for necessário. Em um próximo vídeo, eu quero discutir com vocês também como implementar, como realmente fazer isso acontecer na prática. E também eu vou discutir algumas das sugestões, que o Tiago Forte traz no seu novo livro, o The Para Method, onde ele apresenta, o método para de uma forma mais prática, realmente como um guia prático, que vai além do que ele já apresenta em Criando um Segundo Cérebro. Ainda não tem uma versão em português, mas lançou no mês de agosto e eu com certeza vou trazer para vocês as orientações principais que ele traz nesse livro, para que a gente possa, de fato, utilizar aqui, esse modelo. E aí vocês já têm colocado algumas dúvidas, nos comentários, continuem colocando, porque aí eu trago nesse vídeo, com essas sugestões do Tiago e também já respondendo as dúvidas de vocês de como de fato implementar o sistema. A ideia de quando a gente captura algum recurso é que a gente possa já relacioná-lo a alguma área ou algum projeto. Então, a gente vai acessar esse recurso não aqui pela área de recursos, mas já naquele projeto específico, por exemplo, porque assim que a gente captura, a gente já direciona ele, A gente já indica, para que a gente está utilizando esse recurso. No entanto, algumas vezes a gente vai capturar algo, e vai ficar ali na nossa caixa de entrada, ou é algo realmente um recurso como uma ferramenta, um site que a gente vai utilizar com certa frequência. Então, não necessariamente a gente vai deixar ele apenas ligado a um projeto, mas a gente pode deixar ele ali organizadinho de acordo com o tema ou com o formato, desse recurso. Então, é nisso que a gente vai focar aqui. Então, eu vou abrir aqui um recurso, só para a gente poder editar as suas propriedades. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente já pode fazer é criar aqui uma propriedade do tipo seleção, para que a gente possa descrever aqui o formato desse recurso. E aí, pode ser um site, um artigo, um vídeo e até mesmo uma anotação, A gente pode criar uma database específica para anotação, mas também a gente pode criar uma tag e depois criar uma visualização dessa database específica para anotações. Então, a gente já vai saber que aquele recurso é uma anotação. E a gente pode ter ainda, para fazer a gestão, desse conteúdo, uma propriedade do tipo status, na qual a gente vai aqui poder trazer algumas opções, como revisar, quando a gente captura algo e ele fica aqui, a gente ainda vai revisar para ver onde a gente vai alocar esse recurso. A gente pode deixar aqui em uso ou usando alguma forma aqui que descreva que você está utilizando esse recurso. E aqui, salvo, que a gente quer só simplesmente já deixar ele registrado. E aí, para que a gente possa relacionar tópicos, eu não vou criar uma tag. Eu vou criar aqui uma database intitulada tópicos. Vou criar também aqui a opção de arquivar, para que ela seja aqui do tipo caixa de seleção. E aqui eu já vou também editar essa view, para que sejam nossos tópicos, E agora a gente vai relacionar essas duas databases. Então, vou criar aqui uma propriedade do tipo relação. Aqui vou relacionar com recursos.
alguns tópicos do seu interesse, você pode descrever aqui. Eu vou colocar aqui de modo geral também. Então, ó, digamos que esse recurso que você capturou, né, ele está relacionado a esse tópico aqui, ó, ao tópico 1. Então, quando você for consultar aqui o tópico 1, você vai ver todos os recursos, né, relacionados a ele. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer para esse tipo de estrutura, né, seria editar essa view para que ela seja do tipo galeria. E aí, a gente deixa esses cartões assim, ó, só com o título mesmo. E aí, a gente cria uma propriedade aqui do tipo rollup para a gente obter a quantidade de recursos. Então, a gente tem aqui e seleciona a opção contar tudo. Então, aqui a gente já tem 1, né? E eu vou querer também deixar essa informação visível, né? Para eu saber quantos recursos ali tem salvo, né, relativo a esse tópico. Só que eu não quero simplesmente o número aqui. Então, eu vou adicionar aqui uma propriedade do tipo fórmula, bem simples, tá? Vai ser quantidade também, vou colocar esse asterisco para diferenciar. E aí, eu vou colocar assim, ó, o texto, recursos, 2 pontos, um espaço e fecho aspas, porque isso é apenas um texto, né? E vou aqui, ó, acrescentar a informação da quantidade, selecionando aqui a propriedade quantidade. E aqui, para que ela possa, né, ser concatenada, né, unida a essa informação que é de texto, eu preciso usar aqui, né, o format para a gente ter aqui essa estrutura. Então, agora sim, ó, eu vou colocar aqui para a gente visualizar essa propriedade aqui, a gente tem a quantidade, né, de recursos aqui. Então, ó, lá em recurso, se a gente quiser marcar, né, necessariamente a data em que a gente encontrou esse recurso, que a gente capturou, a gente pode utilizar, né, a propriedade aqui, ó, criado em, e aí a gente tem, né, a data de criação, mas necessariamente a ideia é que a gente possa mover essa página, né, sempre que necessário. Então, essa possibilidade é realmente opcional. Vou deixar aqui, ó. Então, ó, vamos separar agora os recursos de modo geral, né, das anotações. Então, eu vou simplesmente copiar aqui o link dessa database para criar uma nova versão dela aqui embaixo. Né, desse mesmo jeitinho, mas eu vou aqui mudar para anotações. E vou mudar esse ícone aqui também. Vou deixar dessa forma. E aqui o filtro, né, além de que essa opção de arquivar esteja desmarcada, eu quero que esse formato, né, que é o nosso tipo, seja aqui de anotação. Então, quando eu definir ele aqui em cima, né, que isso é uma anotação, a gente vai ter aqui. Então, ó, a gente pode determinar aqui 2 colunas. E aí a gente vai ter recursos de um lado, anotações do outro, né? E aqui a gente precisa definir, né, que esse formato não é anotação. Então, vai ser todos esses outros aqui, menos anotação. Então, tudo de recurso a gente vai ver aqui, tudo de anotação a gente vai ver desse lado. A gente vai poder relacionar não só recursos que a gente captura, né, a um projeto ou a uma área específica, mas também a gente vai poder, né, relacionar aqui alguma anotação específica. E aí, como eu criei uma propriedade do tipo status, eu vou deixar ela visível aqui, porque aí, ó, depois que eu já estiver usando, né, eu não vou precisar acessá-la aqui diretamente da minha página de recursos. Eu posso acessá-la diretamente da página do projeto, que já que está relacionado, eu encontro ele aqui, ó. E aí, basta que eu clique e eu abro, né, acesso à página desse recurso. Então, aqui, ó, vou deixar dessa forma para quando eu criar esse filtro, eu vou determinar que simplesmente apareçam esses recursos que estejam para revisar. Então, ele vai estar aqui na área de recursos. Depois que eu revisar, tanto que eu estiver usando no momento, quanto que eu já estiver salvo, está aqui disponível de alguma forma no meu segundo cérebro, ele vai sair daqui dessa visualização, né? Da mesma forma, as anotações, né? Eu vou criar aqui o mesmo filtro, né, para que seja simplesmente a revisar. Então, ó, como é que a gente torna essa captura de recursos rápida, né? Principalmente pensando que a gente não vai tratar essa informação
assim que a gente capturar, né? Então, uma opção da gente fazer isso é utilizando a extensão do Notion Web Clipper. E para isso a gente tem aqui duas opções, né? Eu já mostrei aqui no canal como funciona, né? Mas eles permitem que a gente possa salvar rapidamente qualquer conteúdo da internet em uma database que a gente especificar, né? E nesse caso vai ser justamente essa database de recursos, ó. Vocês podem simplesmente buscar por Notion extensões, né? E aí a gente tem aqui, ó, o Notion Web Clipper. E aí você clica em instalar, ou ainda só buscando aqui na loja do navegador por Notion, eu já consigo visualizar o Notion Web Clipper, né? É oficial aqui do Notion, e a Save to Notion também funciona tranquilamente. Por exemplo, né, você se deparou aí com a página aqui do canal onde vocês conseguem acessar, né, os templates, e vocês querem salvar esse link para ver depois, né? Então vocês podem clicar aqui, né? Vamos primeiro utilizar a extensão do Notion Web Clipper, e aqui a gente tem a opção adicionar a, e aqui é que a gente vai selecionar a database que a gente vai definir como sendo esse destino. E aí a gente pode ter várias opções, né? E para que você não tenha dúvida, já que a gente não consegue ver aqui, ó, necessariamente de onde essa página faz parte, a gente vai lá diferenciar esse título. Então aqui, ó, no título dessa database, eu vou colocar aqui recursos SC de segundo cérebro. Então eu já vou saber que é essa database aqui. Então vamos lá, ó. Vou aqui precisar alternar, né, para este outro workspace. E agora ele já está até mostrando aqui, ó, né, essa área de recursos. Então eu vou pesquisar aqui novamente só para confirmar. Aí, ó, recursos SC, né? E aqui eu vou deixar, por exemplo, ó, templates. Eu posso colocar o título que eu quiser aqui. Então eu vou clicar em salvar. Eu posso clicar aqui em abrir no Notion, né? E aí eu já vou visualizar essa página. Ou eu vou consultar aqui na minha página de recursos. Então, ó, o título que eu defini e já o link para que eu possa revisar depois, né? Ou ainda definir aqui um projeto ou uma área relacionada, né? Que eu posso fazer também diretamente daqui, ó, clicando em editar, e aí eu seleciono a área ou o projeto, né? Então, vamos fazer a mesma coisa agora com a extensão Save to Notion, né? Aqui a gente tem a opção também, né, de selecionar essa database. Vou aqui selecionar primeiro, né, esse workspace, e aí ele já mostra para mim as opções, né? Vou selecionar aqui recursos, e aí ele pergunta, né, duas opções. Eu quero simplesmente salvar, né, o link desse recurso, só o título, para que eu possa referenciar, né, e acessar depois, ou eu quero, né, extrair realmente o conteúdo, né, desse site, desse link aí que eu estou querendo salvar. E aí todo o conteúdo fica salvo lá e a gente já consegue ler e editar diretamente da nossa página do Notion. Então aqui a gente tem, ó, algumas propriedades que a gente pode deixar também já definida, né? Então aqui no Save to Notion a gente tem mais opções de personalização. Eu posso aqui deixar o título, né, como sendo o título da página mesmo. Aqui com relação à imagem, eu vejo se eu quero salvar alguma imagem ou não, né? Que nesse caso aqui vai simplesmente salvar o ícone, então eu posso até remover. E eu posso ainda selecionar algum template, mas não é necessário. Eu vou até remover essa possibilidade aqui. Então, ó, eu salvo isso. E agora sim, tudo que eu fiz foi criar esse local de destino. Por exemplo, eu quero salvar agora aqui, né, esse artigo do Forte Labs, que é do próprio Tiago Forte, né? Que falando sobre o segundo cérebro. E aí eu vou utilizar aqui o Notion Saver para que a gente possa salvar também o conteúdo, né? Então eu vou aqui, ó, editar esse formulário, vou selecionar agora essa opção de extrair o conteúdo para que eu possa ler depois no Notion, né? E vou salvar. Então agora eu seleciono esse workspace que já está configurado, deixo esse título mesmo e salvo. Então da mesma forma posso abrir aqui ou lá no Notion, ó, já abriu aqui e percebam que ela tem um conteúdo dentro, né? Quando eu abrir, ó, todo o texto que está lá no blog post, né, vai ser salvo aqui com a mesma formatação, né? Com itálico, negrito, a imagem também, ó, vai ser capturada. E aí eu posso fazer o meu resumo aqui mesmo, né? Fazer essa leitura diretamente da minha página do Notion
E o seu link vai ser automaticamente salvo também aqui, se a gente precisar acessar isso depois. Então, com relação a essa captura de recursos, né, a gente pode simplesmente salvar aquele link e escrever algo relacionado a por que aquilo vai ser útil, né? O que eu achei interessante nesse recurso, já descrever ali, ou simplesmente baixar todo esse conteúdo, né, e depois direcionar para uma área ou um projeto. E aí, com relação à caixa de entrada, né, se a gente for manter essa estrutura, a gente pode simplesmente considerar aqui, né, que um projeto estaria na caixa de entrada, né, nesse momento inicial ainda de criação, simplesmente aqui o status não iniciado. Com relação aos recursos, pode ser a nossa caixa de entrada simplesmente esses recursos com status revisar, né? Depois que já estiver usando, ele vai sumir daqui, né? Então, a ideia da caixa de entrada é a gente ter esse espaço para a gente fazer uma captura rápida, mas que a gente possa depois voltar a ele, né? Para direcionar esse conteúdo. E por isso a gente nunca vai perder, né, esse recurso, porque ou ele vai estar ali relacionado a algo que a gente está fazendo, né, algo que a gente está atuando no momento, seja um projeto ou uma área, ou ele vai estar arquivado, né, e aí a gente vai poder sempre também retomar aqui a nossa área de arquivos, né, e direcioná-lo novamente para um novo projeto ou uma nova área. E aí, já para adiantar um pouco, né, do que o Thiago Forte traz, né, de orientações para a gente implementar o para, é que dentro de um projeto ou uma área, né, não necessariamente a gente precisa ter uma estrutura fixa, né? A gente não precisa definir aqui um template para que a gente possa estruturar todo o projeto, toda a área daquela mesma forma. E aí a gente pode fazer isso ou movendo para cá para dentro da página ou relacionando, né, esse recurso ao projeto. Então a gente não precisa se preocupar necessariamente em fazer aqui, construir um modelo para cada projeto ou para cada área. Por exemplo, né, com relação à área de finanças, né? Como aqui no Notion a gente tem muitas possibilidades, na área de finanças, na página da área de finanças, pode ser que a gente tenha um template, né, como o de controle financeiro que eu tenho já compartilhei aqui com vocês, né? Então, quando eu entrar na área de finanças, vai ter lá aquela estrutura, né, que eu vou organizar ali minhas finanças da forma que funciona para mim, mas que ainda eu vou ter espaço para relacionar com algum recurso que eu queira, né, para mover algum outro conteúdo para essa página tranquilamente. E aí, para facilitar essa captura, essa criação rápida, a gente também pode utilizar botões, né, os botões de automação do Notion, para criar um novo projeto rapidamente, né, para criar uma nova anotação, ou seja, um recurso já com a tag definida, né, de anotação, e aí já vai diretamente aqui, ó, para o nosso espaço, né. Vou criar aqui um botão, logo aqui em cima, e eu vou definir como um novo recurso. Colocar aqui o nosso sinal de mais. E aí eu vou querer que ele adicione uma página, a database de recursos. E aí eu vou também pedir que ele abra essa página, né, nesse momento, a página criada, para que eu possa, assim que eu clicar, já definir aqui que recurso é esse. Então, eu posso aqui já criar um título, né, colocar aqui o link, até posso já definir formato ou tópico, né, mas aí sem preocupação com a estrutura, né, desse recurso em si. Se for um texto, algum trecho, alguma citação, eu posso simplesmente colar aqui, né, nessa página. E aí ela já vai estar aqui, ó, visível aqui pra gente. E vou criar também, ó, vou duplicar aqui esse botão e vou criar um para nova anotação, nova nota, né? Que do mesmo jeito, ele vai adicionar uma página a essa database de recursos, mas eu vou querer aqui editar a propriedade formato e já definir que vai ser uma anotação, né? Então, quando eu clicar nele, eu já vou colocar aqui o título dessa anotação e já vou poder escrever aqui, né, que a anotação é essa e já posso sair, que ela vai ficar aqui, ó, na minha caixa de entrada para revisar, né? Então, é um momento aqui de captura rápida e os botões são muito úteis, principalmente porque a gente pode deixar ele em qualquer lugar, né? Que o que define onde ele vai criar essa página é essa definição aqui, né, da database. E ainda fica muito simples da gente fazer isso pelo celular, né? A gente também pode fazer isso, né, para um projeto ou para uma área, mas são coisas que a gente não vai criar com tanta frequência, né? O projeto até que sim, mas as áreas nem tanto,
né? E a gente pode também fazer isso para tarefas, né? Então, novamente, essa é uma estrutura básica para que a gente possa aqui fazer o gerenciamento não só de conteúdo, mas também de conhecimento. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Então, se você gostou desse vídeo, curte e assiste esse aqui.